vocês, aqui quem fala é Thiago, seu crítico alvinegro. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho com que sempre me recebem para ficarem bem informados sobre as principais notícias do nosso glorioso. Bem galera, Botafogo já escalado para o primeiro jogo do ano com voltas de Gatito Fernandes e Luiz Fernando, além das estreias de Fabinho e Juninho. Bem, vou ler aqui para vocês a matéria rapidamente a respeito dessa informação sobre o primeiro jogo, o primeiro confronto do Botafogo na temporada. O Botafogo está escalado de forma oficial para seu primeiro jogo de 2022 contra a equipe do Boa Vista, nesta terça-feira às 21 horas, no estádio Newton Santos, a partida que marca a abertura do Campeonato Carioca em 2022. O técnico Anderson Moreira vai promover na noite de hoje a estreia do volante Fabinho, que veio recentemente da equipe do Ceará, além do meia Juninho, promovido da equipe sub-20 do Glorioso. O Glorioso terá o retorno também dos jogadores Gatito Fernandes, que não atua pelo Alvinegro desde setembro de 2020 por conta de uma lesão, e o retorno do jogador Luiz Fernando, que estava recentemente emprestado à equipe do Grêmio Gaúcho. As outras novidades na equipe serão a estreia como titular do Rafael na lateral direita, no lugar de Daniel Borges, ficando o mesmo como opção no banco, além das entradas do volante Romildo e do centroavante Matheus Nascimento, que ganhou a disputa interna com o jogador Gabriel Conceição, também centroavante da equipe sub-20 alvinegro. Desta maneira, o Botafogo irá a campo para a partida com esta formação: no gol, Gatito Fernandes; nas laterais, Rafael; e na zaga, Carli, Canu e Carlinhos; Fabinho, Romildo e Juninho, além de Luiz Fernando, Matheus Nascimento e Diego Gonçalves. Botafogo irá para campo com a formação 4-3-3. No banco de reservas ficam à disposição do técnico Anderson Moreira o goleiro Douglas Borges, os laterais Daniel Borges e Vitor Marinho, além de Jonathan Silva, o zagueiro Lucas Mezenga, os volantes Breno e Kaique, os meias Felipe Ferreira e Raí, além dos atacantes Riquelme, Ronald e Gabriel Conceição. Botafogo logo mais às 21 horas, horário de Brasília, ou seja, 9 da noite, iniciará o seu confronto primeiro da temporada contra a equipe do Boa Vista. Para a partida de hoje foram disponibilizados cerca de 2.500 ingressos, muito menos do que 10% da capacidade do estádio Newton Santos, algo que envergonha, ao menos ao meu ver, a instituição Botafogo, que deveria ter um público maior de interessados de ver a nossa equipe gloriosa recém-reformulada voltar à elite. Então esperávamos do primeiro confronto alvinegro um pouco mais de torcida, algo que no Rio de Janeiro, como sempre, é esperado. O Botafogo, em seu estádio, envergonha, tá, a sua instituição, ao menos ao meu ver. O torcedor alvinegro deveria contagiar a equipe, dando o seu apoio, a sua contribuição dentro do estádio, apoiando e gritando o nome do glorioso Fogão, principalmente a partir de agora que o Botafogo torna-se uma empresa e temos profissionais capacitados para fazer do Botafogo uma equipe de grande porte, algo diferente do que estava sendo realizado nas gestões anteriores dos senhores Nelson Monfaege, Sepe, Carlos Augusto Montenegro, Maurício Assunção e outros asseclas malditos que envergonhavam a instituição Botafogo de Futebol e Regatas, tentando o diminuir. Mas a sua história não é tão pequena assim. E o Botafogo deve ter aí de volta o brilho da estrela solitária mais uma vez na sua instituição, através agora do nosso novo investidor, o John Textor. Bem galera, saindo um pouco da parte técnica das quatro linhas e indo para a parte administrativa, Botafogo tenta aí a contratação de jogadores. Anderson Moreira dá aval e Botafogo prepara, entre aspas, chapéu no Santos por contratação de meio campista. Não deu, peixão. Há pouco no Allianz Parque o Santos foi derrotado pelo Palmeiras no
campeonato da Copa São Paulo de Juniores Sub-20 e teve aí o seu vice-campeonato da Copinha de Juniores. O Wenderson, o nosso técnico alvinegro, tenta a contratação do meia atacante Oscar Romero, que interessa ao projeto do Glorioso que na Série A, e o atleta vinha sendo cobiçado pela equipe do Santos, além de duas outras equipes dos Estados Unidos e uma da China. E nesse momento o projeto que foi oferecido ao meio atacante, irmão gêmeo do ex-jogador corintiano, o Ângelo Romero, né, está em vias de assinar contrato com o Glorioso. E o Botafogo nesse momento vê com bons olhos a vinda desse jogador. Um jogador nível seleção paraguaia, que nesse momento tenta aí apenas verificar algumas questões técnicas para uma assinatura de contrato, visando o atleta, né, ter visibilidade no futebol, mais uma vez podendo ter a oportunidade de mais uma vez vestir a camisa alvirrúbia da seleção paraguaia. Um dos atrativos para a vinda do jogador para o Botafogo pode ser também a do seu compatriota, o jogador Gatito Fernandes, que é um dos jogadores que também tem aí como quase garantida a sua utilização pela equipe do Paraguai na Copa do Mundo em 2022. E tendo em vista que o Botafogo é uma das equipes que mais revela jogadores para as seleções do mundo, né? Nada como fazer com que jogadores de grandes clubes e seleções venham apostar o seu futuro e sua carreira no Glorioso. Sendo assim, o Botafogo se utiliza da vitrine que tem para angariar jogadores de qualidade, para que possa o Botafogo ter melhor condição tática dentro de campo no ano que se inicia com a temporada 2022 do Carioca. Se vir o Oscar Romero, será uma excelente contratação, pois é um jogador técnico, um jogador de qualidade, um jogador que poderia melhorar a questão tática da equipe alvinegra, que necessita de um jogador com as suas características. Outro jogador analisado pelo Botafogo e que é tentado pela diretoria a sua contratação é o jogador Marcelo Saracchi, lateral esquerdo ex-Red Bull Leipzig. Esse jogador no momento encontra-se sem clube e o Botafogo entende como oportunidade de mercado a vinda desse jogador, até porque dos 3 jogadores da posição no Glorioso, os jogadores Jonathan Silva, que está por empréstimo junto à equipe do Almeria da Espanha e tem o seu contrato firmado até o mês de junho, e do lateral esquerdo também Carlinhos, que tem o seu contrato assinado até o fim do Campeonato Carioca. O Botafogo terá de ter alternativas para a lateral esquerda, pois só restará ao Botafogo, ao término dos contratos desses 2 jogadores aqui citados, tanto do Carlinhos quanto do Jonathan Silva, o jogador que é uma revelação e um jogador que tem um futuro promissor pelo Botafogo, mas ainda está meio que verde, né, na equipe, o Hugo, né, cria da base alvinegra, que nesse momento terá mais oportunidades na temporada com o técnico Anderson Moreira. Então, o Botafogo, tendo em vista que terá aí possivelmente as saídas de 1 ou 2 desses jogadores aqui citados, né, tenta encontrar alternativas dentro do mercado ou oportunidades, né, de negócio para se reforçar para a temporada de 2022, que será muito acirrada entre os clubes da elite do futebol brasileiro. E um dos nomes analisados pelo novo Red Scout do Botafogo, o Rafael Rezende, é o nome do jogador Marcelo Saracchi. E ele é mais um dos nomes estrangeiros a serem analisados pelo Glorioso nesse momento. Segundo o portal Lance, o lateral esquerdo uruguaio,
que deixou o Red Bull Leipzig da Alemanha no fim do ano passado, foi indicado e está sendo analisado pelo Glorioso. Houve um primeiro contato feito por um representante brasileiro nesta semana, manifestando então a possibilidade de atuar no Botafogo. Ainda não houve propostas, mas o staff de Saracchi se animou com a possibilidade por considerar o futebol brasileiro muito forte, podendo ajudar inclusive a voltar à seleção uruguaia. As sondagens podem evoluir para uma negociação nos próximos dias. A posição é uma das que o Botafogo busca, apesar de contar com os 3 laterais esquerdos do elenco aqui já mencionados. Os casos do Carlinhos, que tem contrato apenas até o término do Carioca, e o Jonathan Silva aqui mencionado, que tem contrato até junho. Além do Hugo, que este tem um contrato aí recentemente assinado, né, a sua renovação, com uma multa rescisória muito atrativa para o Glorioso em termos financeiros. Uma multa que equivale hoje em dia a cerca de 550 milhões de reais. O Hugo, que tem a multa rescisória estipulada para equipes de outros países, que não do nosso Brasil, a multa equivalente a 100 milhões de dólares, o que corresponde atualmente na conversão da moeda brasileira a 550 ou 570 milhões de reais. O jogador aqui mencionado, que pode vestir este manto glorioso, o Marcelo Saracchi, já defendeu as equipes do River Plate e do Galatasaray da Turquia. Saracchi é um jogador jovem de apenas 23 anos e foi revelado nas categorias de base do Danúbio Azul do Uruguai. Depois foi vendido para o River Plate aos 18 anos e 2 temporadas depois se transferiu para o Red Bull Leipzig. Nas 2 temporadas passadas, o lateral atuou no Galatasaray por empréstimo. Saracchi, nesse momento, se recupera de uma lesão no joelho, algo que deve ser levado em conta numa possível negociação entre o Botafogo e o atleta. Afinal de contas, lesões desse tipo não devem ser descartadas, e o Botafogo, apesar da pouca idade que tem o jogador, tem de se ater que uma lesão no joelho não é uma lesão simples, né? E o Botafogo não pode se dar ao luxo de contratar jogadores, entre aspas, bichados. Na atual temporada, Saracchi ainda não atuou por conta de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, que é uma lesão considerada gravíssima, sofrida em julho do ano passado, durante um jogo de pré-temporada contra a equipe do Montpellier, da França. Em julho ele acabou deixando o Red Bull Leipzig e ao fim do contrato, dia 31 de dezembro. E desde então, o atleta vem se recuperando e não disputa nenhuma partida por qualquer equipe. Então o Botafogo tem de avaliar se é válido a busca por um jogador, mesmo que jovem, mesmo jogador, né, a nível seleção uruguaia, mas que tem aí uma grave lesão no seu histórico de jogador de futebol. Beleza, galera? Esse foi o informativo do canal Thiago Crítico Alvinegro. Agradeço a todos vocês, agora 338 inscritos do canal Thiago Crítico Alvinegro, pelo carinho com que me recebe sempre para ficarem bem informados. Logo mais, após o término da partida entre Boa Vista e Botafogo, a ser realizada às 9 horas de hoje, às 21 horas horário de Brasília, eu, Thiago Crítico Alvinegro, estarei participando de uma live com os amigos Daniel e o amigo Carlos e também o amigo Hulenberg, tá? No canal Arquivos do Botafogo. Lá estaremos falando a respeito da primeira partida realizada pelo Botafogo na temporada, tá? Do Campeonato Carioca. Estaremos avaliando se positiva ou negativamente a estreia do Glorioso na competição e vamos falar muito sobre a análise de jogadores que poderão ser ou não contratados pelo Botafogo, além de algumas dispensas e também a movimentação do Botafogo nos bastidores. Então você que é torcedor botafoguense, tá? Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe este e demais vídeos do canal Thiago Crítico Alvinegro para fazer com que o YouTube possibilite a mim, Thiago Crítico, aí, romper as barreiras, né, impostas pelo mesmo, para distribuir para mais e mais torcedores botafoguenses, torcedoras alvinegras, também que amam e respeitam a Estrela Solitária.
fazendo que eu, Thiago Crítico, possa aí todos os dias disponibilizar um conteúdo de melhor qualidade para você, torcedor alvinegro, você, torcedor alvinegra, que ama e respeita o nosso Botafogo. Então fique atento, logo mais, após o término da partida de hoje contra a equipe do Boa Vista, eu, Thiago Crítico, estarei fazendo uma participação no canal Arquivos do Botafogo e lá estarei deixando a minha opinião, deixando a minha crítica, tá? Para que juntos possamos aí ajudar ainda mais o nosso Botafogo de futebol e regatas a ser melhor divulgado, melhor difundido e principalmente ainda mais respeitado. Então, galera, saudações botafoguenses, tamo junto, até o próximo vídeo aqui no canal Thiago Crítico Alvinegro. Peço a você que ainda não é inscrito, que se inscreva, tá? Deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo para demais amigos e amigas e irmãos de camisa e, se possível, puder e quiser contribuir também com os arquivos do Botafogo, dá uma passadinha logo mais após o término da partida de hoje contra a equipe do Boa Vista para ficar bem informados também lá no canal do meu amigo Daniel e dos amigos Carlos e Hulenberg. Beleza, galera? Saudações mineiras, tamo junto e fui!